Hoje vamos falar sobre os tipos de entalpia. Continuando o estudo de termoquímica, vamos falar de alguns tipos de entalpia. Eu sou a professora Ângela Ferreira, peço que curta o vídeo e continue assistindo para você entender um pouquinho sobre este tipo de conceito, né? Esse tipo de energia, digamos assim. Bom, como a gente já definiu em algumas aulas anteriores, entalpia é energia absorvida ou liberada por um sistema quando ocorre uma reação química, certo? E ela tem alguns tipos, algumas classificações que a gente vai ver agora. A primeira delas é a entalpia de formação ou calor de uma reação. A formação, a entalpia de formação, é definida como a energia da reação quando forma um mol de uma determinada substância, normalmente a partir de substâncias químicas na sua forma mais simples, né? Existem algumas substâncias que podem não ser formadas de substâncias simples, mas normalmente a entalpia de formação ela vem da formação de um mol de uma determinada substância. E para isso, aí aqui a gente tem um exemplo, né? Eu tenho a formação de um mol de dióxido de carbono a partir de quem? A partir do carbono sólido e do oxigênio gasoso, que são as substâncias padrões para a formação desse elemento, ok? É necessário ressaltar uma coisa, que o estado padrão de uma determinada substância é a forma mais estável a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Vamos ao exemplo aqui do hidrogênio. O hidrogênio ele pode existir no estado gasoso, líquido e sólido. Só que o seu estado mais estável a 25 graus Celsius e 1 atm é o estado gasoso. Então, a entalpia desse estado vai ser igual a zero. A entalpia do hidrogênio líquido e gasoso vai ser diferente de zero. Olhando para o ferro aqui, o ferro ele pode também existir no estado sólido, líquido e gasoso, mas o estado padrão dele, o estado mais estável, 25 graus Celsius e 1 atm, é ferro sólido. Então, vai ser igual, a entalpia dele vai ser igual a zero. Um outro exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio pode existir na forma de... o oxigênio. O oxigênio pode existir na forma de O2 ou O3. Só que a sua forma mais estável é como o gás oxigênio, o O2. Então, nessa forma, a entalpia dele é igual a zero. O carbono pode ser o carbono de grafite ou o carbono de diamante. Quando eu falo de estado padrão, eu falo da forma mais estável, que é o carbono grafite, que a entalpia é igual a 0 graus. Um outro exemplo, o fósforo, que pode ser fósforo vermelho ou fósforo branco. O mais estável a 25 graus Celsius e 1 atm é o fósforo vermelho. Então, para esse fósforo, a entalpia é igual a 0, certo? E aqui a gente tem uma entalpia de formação, por exemplo, da água. Eu estou formando um mol de água a partir de hidrogênio, um mol de hidrogênio gasoso e meio mol de oxigênio gasoso, certo? E eu estou formando água líquida, que é a água no seu estado padrão a 25 graus Celsius. Então, o que acontece? Eu quero calcular a entalpia desse processo. Eu sei que a entalpia, a variação de entalpia é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, para esse caso, o que eu vou fazer? Entalpia da água menos entalpia do hidrogênio, H2, mais meio da entalpia do O2, certo? Só que, como o hidrogênio e o oxigênio estão no seu estado padrão, ambos têm entalpia igual a zero. Então, quando não é dado, né, esse valor, né, porque os valores de entalpia eles são tabelados, quando não é dado esse valor e é uma substância simples no seu estado padrão, a entalpia é igual a zero. Então, nesse caso, eu vou fazer aqui entalpia da água líquida, né, que seria o meu produto, menos zero, que é a entalpia dessa soma aqui, porque ambos são iguais a zero.
devido aos dois estarem no seu estado padrão, no seu estado padrão a 25 graus Celsius e 1 atm, certo? Então, a entalpia dessa formação aqui seria menos 68,4 menos zero. Esse menos 68,4 é do processo da entalpia da água líquida, certo? Então, a variação do processo todo é menos 68,4 quilocalorias, ok? Então, essa seria a entalpia padrão. A entalpia, outra entalpia que a gente tem é a entalpia de combustão. Entalpia de combustão a gente pode associar sempre a liberação de calor, né? E ela é definida como é o calor liberado na reação de combustão de um mol de uma substância em presença de gás carbônico. Como é calor liberado, é um processo sempre, a gente pode colocar aqui, exotérmico, certo? Então, vai ser sempre exotérmico. Eu quero liberar calor para, às vezes, para ter um processo de queima, ok? A entalpia, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode ser completa, quando você tem uma quantidade suficiente de oxigênio, e vai ter sempre a formação de água e gás carbônico. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma combustão completa. Você tem aqui o etanol, ele sendo colocado na presença de oxigênio, ocorrendo combustão, então formou CO2 mais água. Aí aqui, esses coeficientes estequiométricos é simplesmente para o balanceamento da equação, certo? E a combustão, ela pode ser também completa, quando eu não tenho quantidade suficiente de oxigênio para formar o CO2. Então, eu formo CO, eu formo monóxido de carbono. Também vai ser um processo de liberação de calor. Numa questão, por exemplo, se eu falo assim, houve uma combustão, se eu não especifico que ela é incompleta, eu posso tomar essa combustão como completa, formando CO2 e água, ok? E aqui, nesse caso, por exemplo, a gente pode observar que a entalpia é negativa, né? Então, é sempre um processo exotérmico, um processo de queima que libera calor. Entalpia de ligação, ela ocorre quando você rompe as ligações. A definição é a variação de entalpia verificada na quebra de um mol de uma determinada ligação química, considerando que todas as substâncias estejam no estado gasoso. Um exemplo disso, eu tenho H2 gasoso mais Cl2 gasoso, formando 2 mols de HCl, certo? Essa é um tipo de entalpia de ligação. E aí, o que a gente tem que entender aqui, né? Que para formar o HCl, essa ligação do hidrogênio ela tem que se romper. E essa ligação do cloro tem que se romper. Para formar o quê? O H e o Cl, 2 HCls. Então, as ligações elas têm que se romper inicialmente para depois ocorrer a formação. E quando isso acontece, os meus reagentes, quando ocorre a quebra, eu tenho um processo sempre endotérmico. E nos produtos eu vou ter sempre um processo exotérmico. Então, o que acontece? Eu tenho lá o HCl formando o H2, Cl2 formando o HCl. Eu tenho que ter lá em mente, né? É um dado, por exemplo, de uma questão, ou foi dado aqui os valores das entalpias de cada uma dessas substâncias, né? Entalpia de ligação. Então, a entalpia de ligação do H2 é 436, do Cl2 248 e do HCl 431. Eu vou somar a entalpia aqui dos meus produtos, né? Somando 436 com 248, eu vou ter um valor de 678 kJ por mol. E aqui eu tenho um valor de 431 kJ por mol para cada mol. Como eu tenho 2 mols, eu tenho que multiplicar esse valor por 2, então vai ser 862 kJ, certo? Então, para calcular a variação de entalpia, o que eu vou fazer? Eu vou levar em consideração essa informação do que na entalpia de ligação os reagentes sempre são endotérmicos, então aqui eu tenho sempre
um mais, né? Processos endotérmicos são sempre positivos. E aqui, nos produtos, eu sempre tenho um processo negativo, porque é um processo exotérmico. E, ao contrário do que diferente do que eu fiz até agora, de fazer produto menos reagente, eu vou simplesmente somar esses dois. Então, eu vou somar aqui a entalpia do meu reagente, 678, mais a entalpia do meu produto, né? Mais menos 862. Então, aqui é necessário a gente lembrar que dois sinais diferentes, eles vai ficar com negativo, então vai ficar lá, variação de entalpia vai ser 672 menos 862, e aí você vai encontrar um valor, fazendo essa conta, de menos 168 kJ por mol, certo? Esse é o processo para cálculo de entalpia de ligação, ok? Outro tipo de entalpia que a gente tem é a entalpia de neutralização. Lembrando que, o que é uma reação de neutralização? É uma reação entre um ácido e uma base formando sal e água. Então, a definição dessa entalpia seria o seguinte: é a variação de entalpia verificada na neutralização de 1 mol de H+, do ácido, e 1 mol de OH- da base, sendo todas substâncias em diluição total ao infinito. Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 reações, né? Então, respeitando ali a formação do ácido e da base, o que eu vou ter, né? De um H+ e de um OH-. Aqui, por exemplo, eu tenho HCl reagindo com NaOH, formando NaCl mais água, e a entalpia de neutralização, aqui está em quilojoules e em calorias, em quilocaloria, né? Então, a gente pode observar que a gente tem um processo exotérmico, né? Aqui do ácido bromídrico com hidróxido de sódio, formando o brometo de sódio mais água, e também o mesmo valor encontrado. Aqui o ácido sulfúrico mais o hidróxido de cálcio, formando sulfato de potássio mais água, e a entalpia de neutralização também exotérmica com o mesmo valor. Dessa forma, a gente pode concluir que, quando eu tenho um ácido forte e uma base forte, eu sempre tenho o mesmo valor de entalpia, o valor constante, de menos 57,7 kJ, certo? Esse é um valor constante de entalpia na entalpia de neutralização, que é um ácido e uma base, formando sal e água, ok? E a última entalpia que a gente vai ver é a entalpia de dissolução. Dissolução quer dizer você vai dissolver uma determinada substância em outra. Então, a definição é a variação de entalpia envolvida na dissolução de 1 mol de determinada substância, uma quantidade suficiente de água para que a solução obtida seja diluída. E aqui a gente vai entender esse processo. Por exemplo, eu tenho ácido sulfúrico aqui, líquido. Quando ele está em meio aquoso, né, você coloca ácido sulfúrico em meio aquoso. E aqui você tem o processo de dissolução, na entalpia do processo de dissolução. Aqui você tem o nitrato de potássio sólido, ele colocado em meio aquoso, você vai ter o processo de dissolução, você dissolver, né? Então, aqui você vai ter lá mais 35 kJ por mol. Só uma observação aqui, eu tenho lá, aqui nesse caso aqui do ácido sulfúrico, eu tenho lá o ácido sulfúrico líquido, separado, sem água, e aí eu adiciono ele a um água, eu diluo ele na água, e eu passo a ter ácido sulfúrico aquoso, certo? O nitrato de amônio, ele está sólido, quando eu coloco ele em água, ele vai formar o nitrato de amônio aquoso, e aí eu tenho um processo de dissolução endotérmico aqui de mais 26 kJ por mol. O hidróxido de sódio sólido eu coloco em meio aquoso, ele vai ficar hidróxido de sódio aquoso, e aí você tem um processo exotérmico de
43 kJ por mol. O cloreto de cobre 2, você vai colocar sólido também, você coloca em meio aquoso, você vai passar a ter cloreto de cobre aquoso. E um processo exotérmico de menos 56 graus, certo? Então, esses são os tipos de entalpia que existem, certo? Espero que vocês tenham entendido, né? As denominações dessas entalpias, né? Os processos em si. E eu peço que deixem nos comentários as dúvidas, se tiverem, as sugestões. E caso queiram, me sigam lá no Instagram, Prof. Angela Ferreira, para mais dicas de química. E o meu muito obrigado.